Tá. E fazendo uma comparação básica, assim, conta pra gente um pouquinho como funciona o campeonato aqui do Brasil, né, e o internacional. Tem algumas semelhanças? Tem uma distância muito grande? Falando nos últimos campeonatos nacionais, o primeiro que eu disputei, o de 2009, procurou-se ter uma estrutura mais semelhante aos internacionais. Depois não mais. Os últimos campeonatos nacionais é uma prova teórica na primeira fase. Os melhores classificados disputam a prova final, que é prática. Prova final prática, você tem degustação às cegas, você tem identificação de bebidas às cegas, você tem serviço de espumante e aperitivo, você tem decantação, você tem sugestão de menu harmonizado e correção de cartas de vinhos. Essas provas todas sempre estão ali. Como essas provas vão ser estruturadas, isso pode ser mudado, pode ter uma casca de banana aqui, a degustação, ao invés de você degustar e descrever, pode ser só para você falar uva, pode ser uma degustação mais rápida, pode ter várias formas ali, mas essa é a estrutura básica. Os internacionais, eles seguem mais ou menos a mesma estrutura, só que com mais provas. Então, a primeira fase, ela tem uma prova teórica, só que o nível de dificuldade é significativamente maior. Além de uma prova teórica, você já tem prova prática na primeira fase. Então, na primeira fase, você tem degustação às cegas, por escrito, você tem identificação de bebidas às cegas, por escrito, e você tem uma prova de serviço, que normalmente vai ser uma prova curta, 3, 4, 5 minutos, uma atividade só. Disso você se classifica para uma semifinal. Na semifinal você volta a ter uma prova teórica, também com nível de dificuldade aprofundado, e mais provas de serviço. Você tem várias provas de serviço que vão classificar para uma final, que tem novamente aquela mesma estrutura, só que o que muda sempre é o nível de dificuldade. Qual que é o grande diferencial? Além de ter mais provas nas provas internacionais, o nível de dificuldade e exigência é maior do que aqui no Brasil. O nível dos adversários que você está enfrentando, obviamente, é muito maior, e obrigatoriamente é em idioma estrangeiro. Sim, é isso aí. Então você obrigatoriamente tem que fazer num idioma diferente do seu idioma natal, inglês, francês ou espanhol. Isso vale para todo mundo, que é para colocar todo mundo em pé de igualdade. Ninguém está ali falando o seu idioma materno. Isso é muito doido, né? Esses prêmios, assim, por mais que você tenha comentado que é uma autoafirmação, isso te trouxe um ganho na carreira também. Sim, sim. Aliás, o único ganho que traz é esse. Esses concursos não tem nenhuma premiação, nada disso. 2 dos brasileiros que eu ganhei 3, 2 deles eu não ganhei nenhum troféu. Eu não tenho nenhum pedaço de papel, assim, escrito Diego Arrebola, campeão. Exato. O segundo que eu ganhei, que foi organizado aqui em São Paulo, eu tenho uma placa. Eles fizeram uma placa, bonitinho. Os outros 2 não tem nada. Nada. Não se deram ao trabalho de fazer um diploma de cartolina para entregar para os vencedores. Mas o ganho principal que você tem é esse, de você se posicionar. E isso vale, inclusive, para os internacionais, tá? O campeão mundial não tem nenhuma premiação em dinheiro, nada disso. Os patrocinadores sempre dão lá um vinho, dão, sei lá, uma viagem. Uma coisa mais simbólica. Exato. Exato, não é nada que vai mudar a vida, mas gera contratos também de patrocínio com esses mesmos sommeliers. Mas sim, os campeonatos brasileiros, eles me trouxeram essa visibilidade. O nome do concurso brasileiro de sommeliers não é concurso brasileiro de sommelier. O nome da competição é Concurso Melhor Sommelier do Brasil. Apesar de estar ciente do risco que havia de que isso passasse uma imagem de arrogância, de prepotência da minha parte, a partir do momento que eu ganhei o primeiro campeonato, eu passei a usar isso como assinatura. Diego Arrebola, Melhor Sommelier do Brasil, em 2012. E ainda hoje é a minha assinatura, Melhor Sommelier do Brasil, 2012, 16 e 18. E parece que não, mas isso acaba tendo uma importância porque existe uma coisa chamada Google. Sim. E daí quando a pessoa pesquisa no Google o melhor sommelier do Brasil, volta o resultado de quem está lá escrito como o melhor sommelier do Brasil. Então, os concursos ajudaram muito nesse sentido, de me ajudar a me posicionar profissionalmente, ajudar a que o mercado me descobrisse sem a necessidade, de novo, de eu me mudar para São Paulo, entrar num mercado disputado, buscar um lugar ao sol num mercado que já tinha muita gente lutando para ocupar esse espaço.
E essas pegadinhas que a gente sabe que tem nos concursos? Conta pra gente uma pegadinha meio cabulosa, assim, aqui nos concursos brasileiros e alguma outra do internacional. Só pra... Eu sei mais ou menos alguma coisa, mas queria que o público conseguisse entender um pouco o grau de dificuldade com esses mínimos detalhes, né? Sempre tem. Em todos os concursos, alguma pegadinha, algum truque vai ter. Dois que foram bem interessantes, bem marcantes. No primeiro Pan-Americano que eu disputei em 2012, que foi em Bento Gonçalves. E é importante citar que principalmente nas finais, e principalmente nas finais internacionais, que são muito bem organizadas, cada palavra que sai da boca do host ou das pessoas que estão no palco, ela é escrita. Então, para garantir que todos vão ter exatamente as mesmas condições. Então, o host, você poderia, por favor, me servir esse vinho? Ele não vai falar de improviso, ele vai falar olhando para um papel. Você poderia, por favor, me servir esse vinho numa garrafa Magnum? Esse roteiro para todos. Para todos, para garantir que todos têm exatamente as mesmas condições. Nesse primeiro campeonato, o host ali era o Dânio Braga. Dânio Braga é o presidente da ABS Brasil e na época ele era vice-presidente da Internacional. Sim. Então, quando os candidatos foram para o serviço de decantação. Aí foi lá, apresentou a garrafa e tudo mais, fez a abertura da garrafa. Quando o candidato começava a virar a garrafa no decanter, ele passava atrás do candidato, batia no ombro. The lady over there wants a caipirinha. Típica situação de restaurante. Você está aqui atendendo uma mesa e passa um garçom atrás de você. A senhora da mesa tal, o doutor da mesa não sei o que está te chamando. Por que isso? Porque a partir do momento que você começa a virar a garrafa na decantação, você não pode interromper. Então essa era uma pegadinha, para ver se o sommelier assustava, parava para perguntar o que estava acontecendo. Ninguém caiu. Segunda pegadinha, no mesmo concurso. Havia instrução para servir um espumante 2002, um champanhe 2002, para um casal. E tinha uma geladeira onde estavam os champanhes. Os candidatos abriam a geladeira, só tinha um monte de Moet Chandon Brut Imperial, que é o não safrado. Em concurso é normal que o vinho que você vai servir seja cenográfico. Então o que todos fizeram imediatamente, pegaram um Moet Chandon normal, apresentaram como 2002 e fizeram o serviço. As garrafas de 2002 estavam no fundo da geladeira, então estavam lá. Terceira pegadinha no mesmo concurso. Você recebe a instrução antes da prova, né? Então essa mesma prova do espumante. Esse casal está aqui celebrando o casamento, por favor, sirva para eles uma garrafa de vinho espumante para as duas pessoas. Você tem 6 minutos. 6 minutos para servir uma garrafa de vinho espumante para 2 pessoas é uma eternidade. Tranquilo. Uma eternidade, é muito tempo. Suave. But assim, quando que você abriu a garrafa, serviu a taça do senhor, o senhor degustou, aprovou, serviu a taça da senhora, o host entrava. O anfitrião gostaria de oferecer uma taça para todas as pessoas que estão no restaurante. Daí tinha mais uma mesa com 6 pessoas para decantação e uma com 2 pessoas para uma outra prova. Aí você já estava no meio do serviço, você precisava decidir qual que ia ser a sua estratégia de servir as mulheres primeiro, os homens depois, ir numa mesa, ir na outra, voltar. E a quantidade certa também. A quantidade era tranquilo, mas a questão é que você já estava com o tempo corrido, porque você estava tranquilo. 6 minutos. 6 minutos, eu tô de boa aqui. Então, na mesma prova, 3 pegadinhas. Na mesma prova não, em 2 provas, na mesma final, 3 pegadinhas que são detalhes que fazem parte da realidade do restaurante. Só que é lógico, numa final isso está aumentado. E, claro, você tem o fator nervos também, né? Você tá ali com a adrenalina. Aí você tem plateia, você tem plateia, você tem tudo e você tá disputando um título. Você tá disputando sair dali com um reconhecimento muito, muito particular.